Graça e paz, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui, não é? No nosso canal no YouTube, Levi Revoredo, né? Para trazer para vocês um momento de reflexão da palavra, para meditarmos naquilo que Deus tem para nós neste momento, né? Onde você estiver aí nos assistindo, onde você estiver aí sendo alcançado, que Deus tenha uma palavra para você. Você necessita de ouvir a palavra de Deus. Nós necessitamos de ouvir a palavra de Deus, que é o alimento para a nossa vida espiritual. Da mesma forma que nós nos alimentamos com a nossa vida secular, não é? Com a nossa vida humana, nós precisamos também nos alimentarmos com a vida espiritual, né? Cristo é quem nos alimenta. E nesta reflexão eu quero estudar com você aqui, eu quero falar com você, aprender com você também, para nós aprendermos a importância de orar, não é? E a importância de orar ao acordar pela manhã. É muito importante você levantar-se e orar, ter esse hábito bom, ter o hábito quando você vai dormir, de se ajoelhar, agradecer a Deus pelo dia que Ele lhe concedeu, por tudo quanto Ele tem feito na sua vida, né? E, consequentemente, no dia seguinte, quando você acorda, você tem que se ajoelhar, orar, agradecer a Deus, glorificar o nome dEle e agradecer a Ele por mais uma noite que Ele te concedeu, por mais uma noite que você passou bem, né? Porque quantos se deitaram e não tiveram a oportunidade de acordar, não é? Quantos durante a noite se levantaram, foram socorridos para um pronto-socorro, pois passaram mal, e você levantando-se são e salvo, com vida, não é? Pronto para trabalhar, é um motivo de você agradecer a Deus. Então, a importância de orar ao acordar, a importância de orar a Deus. Levantar-se de manhã para orar é um poderoso segredo para o cristão, para obter graça da parte de Deus, né? Então, que nós possamos ter esse bom hábito de orar, agradecendo a Deus pelas bênçãos infinitas que Ele tem nos concedido, né? A oração tem poder? Qual é o poder da oração, né? Muita gente não sabe orar, muita gente não sabe o que é orar, ou outros, como os católicos rezam, né? Uma forma de falar com Deus, mas a reza é uma repetição, né? Que você faz ali, mas a oração é diferente. A oração você fala com Deus, você fala diretamente com o seu Deus, você entrega a Ele as suas aflições, né? Os seus problemas, e você pede a Ele e Ele prontamente resolve, né? Então, sim, a oração tem poder, porque Deus usa as nossas orações para fazer milagres. Deus usa as nossas orações para fazer milagres na nossa vida. Às vezes nós nos achamos diante de uma situação muito difícil e nós não sabemos o que fazer. Então, qual o segredo? A oração tem poder. É você se ajoelhar aos pés do Senhor e pedir a Ele aquilo que você está necessitando, e a vontade dele vai ser feita na nossa vida de acordo com aquilo que nós necessitamos. Porque se você está passando dificuldade, se você está passando um problema de saúde, você vai clamar a quem pode resolver o teu problema. Muitas vezes as coisas estão difíceis. Quando a coisa está difícil, você fala com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, com seu pastor, pede a oração e eles oram. Mas quando a coisa está impossível, aí é o momento de você se jogar, se humilhar na presença de Deus, nos pés de Jesus, né? E orar a Ele e pedir a Ele. A Bíblia diz que Deus dá poder à oração. Orar para Deus transforma as nossas vidas. Então, quando você ora para Deus, quando você glorifica a Ele, quando você entrega a Ele as suas aflições, os seus problemas, aí Ele dá poder à sua oração. E orar para Deus transforma as nossas vidas, não é? A oração é muito importante na vida do cristão. O cristão não pode viver sem oração, porque o cristão, ele tem que todo dia falar com seu papai, né? Que é Jesus Cristo. Todo dia o filho, quando ele se levanta, ele não toma a bênção. Hoje em dia as pessoas têm perdido esse bom hábito, né? Mas nós ensinamos aos nossos filhos que esse é um bom hábito, é você levantar e tomar a bênção ao seu pai. Benção meu pai, a bênção minha mãe,
e eles dizem: Deus te abençoe. Olha que coisa maravilhosa, é receber a bênção de Deus através do seu pai, através da sua mãe. Então a oração, ela é muito importante na vida do cristão. Quando oramos, ficamos mais próximos de Deus. Por isso é muito importante criar o hábito de orar em todas as situações. Porque tem gente que infelizmente só ora a Deus quando está em situação difícil, né? Lógico, quando você está desesperado diante de uma situação, você se aproxima mais de Deus. Mas o importante é você estar em constante oração, como a Bíblia nos ensina. Orai sem cessar. E orar sem cessar é você estar orando constantemente, falando com Deus constantemente. Não é você passar o dia todo de joelhos, mas onde você estiver, você está orando em espírito, né? Qual o poder da oração? Deus é o poder por trás da oração. Sem Deus, a oração não tem poder nenhum. Então, Deus está por trás da oração. Você ora a Ele, você pede a Ele, você clama a Ele e Ele dá poder à sua oração. Ele está por trás da sua oração para atender às suas necessidades. E a oração sem Deus não tem poder nenhum. Mas quando cremos em Deus, a oração tem poder para curar, para libertar, para fortalecer, para perdoar e para fazer muitos milagres, né? Então a oração, ela é tremenda. A oração, ela é uma coisa maravilhosa que nos aproxima de Deus, principalmente quando nós estamos passando por problemas difíceis, né? E a oração, ela tem o poder de curar. Em resposta à oração, Deus pode curar doenças físicas, doenças psicológicas, dor emocional e sofrimento espiritual. Então a oração tem o poder de curar, inclusive enfermidades que os médicos desenganaram, e nós temos testemunhos de pessoas que foram curados instantaneamente por Deus através da oração, porque ela tem o poder de curar. A oração também, ela tem o poder de libertar. A oração tem o poder de libertar da opressão espiritual, do diabo e do pecado. A oração pode libertar dos vícios. Está lá em Marcos 16, 17 e 18. É só você conferir, não é? Então, ela tem poder para libertar vidas. Pessoas que faziam a vontade do mundo, as suas vontades, a vontade do adversário, a vontade de Satanás, e depois eles dizem: eu quero aceitar a Jesus Cristo, eu quero mudar a minha vida. Então, através da oração de um familiar, através da oração daquela pessoa que quer ser liberta, ela pode libertar a vida das pessoas. A oração também, ela pode fortalecer. A oração nos ajuda a focar em Deus e seu poder. Através da oração, Ele nos dá a força que precisamos para superar as dificuldades. Então, ela nos fortalece, ela nos dá força que muitas vezes nós não temos onde buscar forças, mas através da oração, quando você fala com o Papai do Céu, quando você está falando com Ele, aí Ele te fortalece e você glorifica e exalta o nome dEle. Também a oração tem o poder para perdoar. A oração de arrependimento nos traz o perdão de Deus. Quando oramos, Deus também nos ajuda a perdoar outras pessoas que nos machucaram. Está lá escrito em Marcos 11 e 25. Depois você confere aí na sua Bíblia Sagrada, que você vai ver que a oração tem poder para perdoar. Porque muitas vezes você foi machucado, você foi ferido por alguém, e esse alguém não quer te pedir perdão, mas Deus, Ele te dá, através da oração, o arrependimento, e nós vamos pedir perdão e perdoar alguém que por acaso nos feriu. Então a oração tem esse poder de perdoar. E quando você perdoa alguém, ou quando você pede perdão a alguém, você tira um grande peso dos seus ombros, né? E a oração também tem o poder de fazer outros milagres. Não há limites para o poder de Deus respondendo às orações, porque Ele é o Deus do impossível.
Ele é o Deus que faz todas as coisas. Quando você pensa que não há saída, você busca Ele e Ele responde às suas orações. Então, respondendo às suas orações, Deus já abriu caminhos na água, mandou fogo do céu, ressuscitou mortos, multiplicou comida, abriu as portas das prisões e mudou o tempo. Porque Ele é o Deus do tempo, Ele é o Deus que tem todo o poder no céu e na terra. Então Ele abriu o mar vermelho para aquele povo passar, não é? E o povo passou a pé enxuto, porque todo o poder está nas mãos dEle. E Ele tem todo o poder no céu e na terra. E como orar com poder? Não existe nenhuma fórmula mágica para a oração poderosa, mas quando você ora com fé, com vigor, com convicção daquilo que você está falando, aquilo que você está pedindo, aí a sua oração se torna poderosa, porque Deus, Ele manda a bênção para a sua vida e ali você vai ser abençoado e coisas grandes e milagres vão acontecer na sua vida. Mas a Bíblia diz também que devemos pedir confiando que Deus vai atender a oração. Está lá em João 14, 13 e 14. Deus tem poder para fazer tudo que pedimos e muito mais. Nada é impossível para Deus. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nada é impossível para Deus. Mas se você não estiver com fé, é impossível você agradar a Deus. Então a Bíblia diz que nós devemos pedir confiando que Deus vai atender as nossas orações. Então você tem que saber, como diz lá em João 13, 14, Deus tem poder para fazer tudo o que pedimos e muito mais. Nada é impossível para Deus. Para ver o poder da oração, precisamos pedir de acordo com a vontade de Deus. 1 João 5, 14 e 15. Por isso, devemos pedir que a vontade de Deus seja feita e que se torne também nossa vontade. Quanto mais oramos e buscamos a vontade de Deus, mais ficamos em sintonia com Ele e nossas orações se tornarão mais efetivas. E você vai orar com mais fervor, e você vai orar com mais alegria, e Deus vai responder a sua oração. Então, fique sintonizado com Deus, fique sintonizado com o Senhor Jesus Cristo, porque a oração tem poder de transformar a sua vida. E quando você ora, principalmente de manhã, quando você se levanta, a oração é muito importante, porque você encontra Deus antes de conhecer os problemas que estão aí fora, as circunstâncias da vida. Então você já se encontrou com Deus. Você fala com Deus antes de falar com homens, né? Com os homens, às vezes o seu patrão, o seu amigo. Então você fala com Deus antes de falar. Você se comunica com Deus antes mesmo de se comunicar com outras pessoas. Então você já sai de casa abençoado com a bênção do Senhor. Você senta diante de Deus antes de se sentar com os homens, né? Você entra na presença de Deus antes de entrar na presença de homens como você. Então procure agradar a Deus, procure fazer a vontade de Deus. Você orando, você primeiro olha para Jesus antes de se olhar no espelho, porque muitas vezes a gente está numa situação tão difícil que a gente não aguenta nem se olhar no espelho. Então, que você fique com essa palavra neste momento. Então, amado irmão, acorde e comunique-se com Deus e fale com Deus, entrega para Ele o teu caminho, confia nele e tudo Ele fará. Que você fique com essa palavra no seu coração e não desista daquele problema difícil que você está passando. Entrega esse problema ao Senhor, que Ele vai resolver, que Ele vai estar resolvendo para você. Agora você tem que entregar e confiar e descansar no Senhor. Fique com essa mensagem, que Deus vos abençoe. Não esqueça, Jesus Cristo está voltando. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Amém?